paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Vamos abrir aqui na tela aqui, João capítulo 14, versículo 13. Eu vou orar aqui, tá? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, te louvo e te exalto por mais um dia na tua presença. Senhor, tenha misericórdia, Pai, ocupa o meu lugar aqui, Senhor, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração em nome de Jesus. Opera com o teu poder e a tua graça. Nós dependemos da tua graça e a tua misericórdia. Sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e fala conosco, Pai, através da tua palavra. Nós ouvimos a tua voz em nome de Jesus. Abençoa com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. No João capítulo 14, versículo 13, só para a introdução aqui, diz assim: tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender, que a gente já aprendeu, né? Mas sempre colocar em prática. Coloca tudo que você vai fazer, pede em nome de Jesus. Usa o nome de Jesus. Ele fala o que no versículo 13? Põe no volta o 13, filha. Ó, tudo que pedires e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aonde que Jesus vai ser glorificado? Aonde que Deus vai ser glorificado? Em Jesus, que é o Filho. E nós somos filhos porque recebemos Jesus. E Deus é glorificado na nossa vida. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir em nome de Jesus. Existem situações que nós, às vezes, falamos com Deus e não usamos o nome de Jesus. Vamos falar em nome de Jesus. Continua aqui. Provérbios 16, 3. Olha lá. Provérbios. Vou começar. O 3 diz assim. 16, 3, tá? Isso. Ó. Coloca a King James, filha. Isso. Ó. Consagra. Coloca na presença de Deus. Consagra. Entrega nas mãos do Senhor. Coloca lá na presença de Deus. O que você vai fazer? Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. O que eu preciso entender? Existem coisas que... todas as coisas vão passar pela mão de Deus. Quando eu coloco alguma coisa na presença dele, ele está cuidando para dar direção para a nossa vida. Olha só. Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. O que eu vou fazer? Amanhã eu vou fazer tal coisa. Deus, abençoa isso que eu vou fazer amanhã. Abençoa tal coisa. Consagra a Deus. Eu estou com um projeto aqui. Coloca aquele projeto na presença de Deus. Existem situações que nós vamos fazer, ó. O que ele faz no versículo 9? Ó o que diz no 9. Ó. Em sua alma, o homem planeja. O homem planeja em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Então, eu vou entrar em nome de Jesus, vou consagrar a Deus aquilo que eu vou fazer e vai ter bom resultado. Por quê? Porque eu entendo que Deus está no controle de tudo e diante de cada situação Ele está movendo as coisas. Diante de cada condição, quem está movendo as coisas é Deus. O que eu vou fazer? Colocar na presença de Deus. Consagrar. O que ele está falando? Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Eu estou fazendo alguma coisa e eu vou por aqui. Deus guia para onde eu tenho que ir. Então não fica com medo de consagrar a Deus. Será que Deus vai falar não? Eu vou consagrar a Deus isso aqui, mas será que Deus vai falar não? E se Deus falar não? Ué, se ele falou não, ele falou não. Se ele falou não, eu vou receber o não dele com alegria. Não é muito fácil, porque a gente fica com o coração... Tá bom assim, pode deixar. A gente fica com o nosso coração agoniado, porque queria alguma coisa, queria tal coisa,
Mas Deus é maior, Ele falou que vai ser bem sucedido quando eu consagrar Ele. Tem coisa que nós estamos tentando sozinho, não dá certo. Agora, quando eu coloco na presença de Deus, eu vejo o resultado. Quando eu coloco na presença de Deus, Ele nos livra dos maus projetos, das coisas do mau resultado. E na maioria das vezes nós apresentamos e já respondemos. Não, espere Ele responder. Consagra. Ó, filho, vai por esse caminho. Ó, você consagrou aqui, mas espera aí, não é a hora de você tomar essa decisão. E Deus vai nos dando direção em nome de Jesus. Presta atenção. Projeto, entrar na presença de Deus, falar com Deus. 1 Samuel 16, versículo 1. Vamos ler 1, 2 e 3. Ó, vai lá, filha. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versículo 1. Ó, vamos lá. Isso. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé de Belém, porque escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei. Olha só. O que eu preciso entender? Por que eu vou consagrar na presença de Deus? Porque na hora que eu apresento, Deus vai dar uma direção clarinha do que nós devemos fazer. Aí Deus fala assim: por que você está insistindo nesse projeto ainda, se eu não estou mais neste projeto? Não adianta eu pelejar com a minha força, não vai dar certo. Aí ele foi e deu a instrução. Qual que é a nossa atitude? A nossa atitude é ficar quietinho, sossegadinho no nosso lugar. Quem disse que a gente quer ir fazer alguma outra coisa diferente? Não. A gente quer ficar na onde a gente está quieto, sossegado. Esse é o nosso movimento. Aí Deus fala: não, vou tirar você daí e movimentar. Irmãos, presta atenção. Versículo 2. Olha o 2. Olha o 2, o que fala? Samuel, no entanto, argumentou. Ó, já colocou obstáculo. Era obstáculo verdadeiro? Era. O Saul estava lá com problema mental, estava perturbado. Ele falou uma coisa real. Mas eu preciso falar com Deus para que Ele nos dê direção. Ó. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Ó Deus, como é que eu vou lá? Ó, Deus deu a direção, Ele vai dar o caminho. Tem o projeto, esse aqui é o projeto que veio direto de Deus. Então presta atenção. Eu consagro os meus planos, os meus projetos, as minhas obras na mão de Deus. Esse aqui veio direto de Deus. Daqui a pouco a gente vai ver o humano aqui. O humano. Já a gente vai ver. Esse aqui veio direto de Deus. Se veio direto de Deus, Ele vai dar o caminho e as coordenadas. Mas eu também não posso ficar sem falar: Deus, eu tenho essa dificuldade para fazer isso. Me ajuda a vencer isso. Não estava lá o pai do menino? O Jesus. O pai do menino foi esperto, né? Jogou a culpa nos discípulos. Ó, a gente trouxe aqui o meu filho, mas seu discípulo não conseguiu expulsar. Aí Jesus falou: não, peraí, filho. Tudo é possível ao que crê. Aí ele vai e explica, né, que tem casta de demônio e tal. Aí, mas ele falou: tudo é possível ao que crê. Aí o homem já falou: não, peraí, vou ser mais humilde. Então me ajuda na minha falta de fé. Irmão, tem coisa que é da sua estrutura, é da minha estrutura, que é diferente da sua. Mas eu preciso falar com Deus. Ô Deus, o Senhor me mandou aí, o Senhor colocou isso aqui na minha mão, mas eu não sei como é que faz isso. Eu não sei como é que resolve isso. Fala com Deus, consagra, entra na presença dEle, coloca as coisas diante de Deus. Aí ele fala assim, ó: como poderei eu ir lá? Então ele já colocou um obstáculo. Era verdadeiro esse obstáculo? Era. Às vezes a gente coloca obstáculo que não existe. A gente olha para a situação, né? Chega num lugar assim, e agora? Aí daqui a pouco a gente entra no ambiente,
se acostuma ali com o lugar, né? Começa a se olhar de maneira diferente. Não, peraí, dá para resolver, dá para fazer isso, dá para fazer tal coisa. Por quê? É essa tendência nossa, ficar no quietinho lá. Tá num lugar, não, tem uma coisa nova pra você aí. Não, vou ficar quietinho aqui, Deus. Saul, aí ele vai falar: Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé, Deus, né, o orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Ó, você leva lá um novilho. Quando chega lá, aí versículo 3. Leva o novilho, convidará Jessé para o sacrifício. E eu pessoalmente indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Deus vai apontar aquilo que nós vamos fazer. Mas esse projeto chegou de Deus para Samuel. Tinha lá um desafio? Tinha uma situação que era real e verdadeira? Claro que tinha. Ele estava com medo. Não tem situação que você fica com medo? Vou entrar nisso aí, vou pegar esse serviço aí, né? Aí a gente já sabe, né, que quando o serviço é muito desafiador, a gente tem que analisar tudinho, né? Põe o preço certo, tudo mais. Teve uma vez que eu fazia um serviço que não era de elétrica e fazia serviço de elétrica na casa. E tinha um serviço lá que não era de elétrica, mas eu consegui resolver. Mas eu tive que explicar para a pessoa: fulano, para subir lá em cima, tem que ter um andame. Não adianta eu querer resolver para você e correr risco de cair da escada. Como é que eu vou colocar lá o pedacinho de madeira lá? Irmãos, o que eu preciso entender? Eu expliquei para a pessoa: eu faço isso aí, eu consigo, isso aí eu resolvo. Vou arrumar direitinho aí, vai dar certo. Só que nós precisamos entender uma coisa: tinha lá um desafio. Diante dos desafios, o que a pessoa fez? Arrumou lá o andame direitinho, eu fui lá, fiz tal, coisa rápida. Aí eu poderia fazer de outro jeito? Poderia, mas ia ser arriscado. Poderia cair, me arrebentar. Entendeu? Então tem coisa, mesma coisa. Deus coloca o projeto na nossa mão. Deus, como é que eu vou lá? Deus, como é que eu vou fazer tal coisa? Eu vou chegar lá, o Saul vai me matar. Não, peraí, eu tenho um caminho para você. Eu tenho uma estratégia. Então, o que eu preciso fazer? Fala com Deus. Deus, consagra o projeto na mão de Deus. Consagrou? Às vezes é uma inclinação que vem de Deus. Às vezes é algo de nós mesmos. Se for de nós mesmos, pode logo perecer. Agora é de Deus, vai dar certo? Apresenta a Deus. Aí vem o projeto de Deus na nossa mão. Deus coloca lá: filho, você vai lá e vai fazer tal coisa. Lembra lá do Elias? Elias, Deus, eu tô aqui, eu fiz tanta coisa e só ficou eu aqui. Não, tem 400 aí, que não morreu, que eu guardei. Irmão, o que eu preciso fazer? A nossa mente vai tentar nos enganar. O diabo vai querer colocar a coisa na nossa mente, falando: esse negócio não vai conseguir, você não vai resolver, não vai dar certo. Agora vamos fazer tal coisa, vai bagunçar com tudo. E o que eu preciso fazer? É colocar as coisas na presença de Deus, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus vai falar assim: peraí, tá bom, você tá com medo do Saul, né? Ele tá lá perturbado, tá doidão lá, tá jogando lança no Davi. Então peraí, eu vou te dar uma estratégia. Você leva o novilho, faz o sacrifício lá e chama o Jessé. Aí lá na hora que você estiver lá, eu vou te dar o restante das coordenadas. Mas o que eu preciso fazer? Tudo eu tenho que falar para Deus. Deus, eu não consigo resolver isso. Como é que eu vou resolver? Se Deus colocou na sua mão, é porque você vai resolver. Ele conhece a sua estrutura. Como você resolve uma coisa? Provavelmente diferente de mim, diferente de Flor, diferente de Sueli. Então, Deus colocou na tua mão, foi na minha? Não, foi na sua. Então você vai resolver e Ele vai te capacitar em nome de Jesus. Agora, o que eu preciso fazer? Deus, tem esse desafio aqui, tem essa situação aqui e eu preciso resolver. Como é que eu vou resolver, Deus? Eu vou chegar lá, tem esse desafio. Então fala para Deus que Ele vai dar o caminho. Então, comunhão com Deus, consagra e vai falando com Deus. Agora projeto humano. Põe aí, por favor, o Atos 16, versículo 6. Atos 16, versículo 6.
Você conhece essa história, não conhece? Ó, Atos 16, versículo 6. O Paulo... Por que eu falei que é projeto humano? Parte humano, mas é coisa boa. E parte de Deus. A parte que é humana, teve lá impedimento. Ó. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Vai lá, para ficar com o raciocínio fechado. Quando avizinharam-se da região de Mísia, procuravam subir para a Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Presta bem atenção. Versículo 8. Ele queria ir para Bitínia, não deu certo. Queria ir para outro lugar, não deu certo. Mísia, Galácia, tal, Frígia, né? Não deu certo. No versículo 8, o que ele fez? Contornou. Irmãos, presta atenção. Pregar o evangelho é uma coisa boa. E a gente já falou várias vezes isso. Mas tem lugar que eu preciso consagrar a Deus. Ah, mas você vai falar que o Paulo não consagrou a Deus? Irmão, se ele tivesse consagrado, tinha impedimento? Porque o Samuel era um homem que ouviu Deus desde pequenininho, não foi? Quando ele viu Eliabe, o que ele falou? É esse aí o ungido. O que nós precisamos entender? Tem um Deus todo-poderoso que as coisas precisam e devem passar por ele. Quando eu falo precisam, é que eu vou reconhecer que nós não somos nada e apresentar diante de Deus. Quem é o Paulo? Escreveu as cartas aqui, um monte de coisa. Deus usou ele poderosamente. Mas aqui estava sendo impedido por Deus. O que eu preciso entender, filho? Põe uma coisa na sua cabeça. Não há um só justo. Ó, eu preciso entender. Ele era um homem que pagou um alto preço, ó. O Ágapo aqui tá... O homem lá, que deu a revelação lá, falou assim, ó. Você vai pra lá e você vai ficar com os pés amarrados. Vai acontecer isso, vai acontecer... Não tem problema, eu tô disposto. Ele tava com o coração todo na obra, todinho. Falou, não tem problema. Agora presta bem atenção. Deus deu a revelação. E Deus usou a vida dele tremendamente. Tem coisa que eu preciso entender, escutar o que Deus está falando. Ah, mas ó, chegou lá, o que aconteceu? Ele poderia morrer do jeito que ele estava preso? Poderia. Mas Deus foi lá e mandou o anjo, soltou as cadeias, ele começou a louvar mesmo lá preso numa posição extremamente dolorosa. Mas o que nós precisamos entender? Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Contorna, não tem problema. Quando ele, ó, desceram para Troade, desce lá em Troade. Ó, aí o versículo 9, vai lá o 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Presta atenção. Quando ele parou, veja bem. Deus, eu tô indo aqui. Ó, Deus, eu vou lá para Bitínia. O que você acha, Deus? Não. Vai direto para Macedônia. Só que, por que isso aconteceu? Ah, será que o Paulo não orou? Será que ele saiu de uma cidade e não deu tempo? O que eu preciso entender? Teve um impedimento de Deus para ele não ir para lá. Mas teve uma direção de Deus para ele ir para Macedônia, região da Europa. Irmão, o que eu preciso entender? Vai lá, para em Troade, espera a revelação de Deus. O que eu preciso... Não tem... Ó, esse projeto era bom, só que era humano. Você lembra lá do Saul? Não tinha um projeto bom? Tinha um projeto bom. Qual que era o projeto dele? Ó, vamos poupar as vacas bonitas, os cordeiros, os cabritos, vamos oferecer para o Senhor. Guarda o rei também, de repente ele vai servir para alguma coisa. Irmão, o que Deus falou? Ó, eu quero que você obedeça. O que eu estou te mandando, não é para você ter feito isso, é para você obedecer, é para mim obedecer. Então obedece. Agora o que eu preciso entender? Era projeto bom, mas não é o que Deus queria. Aqui a ideia do Paulo era uma ideia boa? Era.
Mas o Espírito Santo impediu. Quando ele parou em Trode, ele teve a revelação. O que, que eu preciso fazer? Consagra o que você vai fazer na presença de Deus. E espera ele falar. Aí eu vou, consagrei, vou caminhando. Ele vai fazer o quê? Vai orientar os meus passos. Vai estar orientando. Então eu vou. Então, não, vamos. Ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Irmãos, o que é que nós precisamos entender? Que Deus vai dando direção. Ah, mas aqui, ó, no meio do caminho aconteceu uma fraqueza humana. No meio do caminho teve uma debilidade humana, por isso que não continuou as coisas. Mas aqui ele estava disposto a ir lá para Bitínia, ir depois para Mícia e tal, né? Essa Galácia foi impedido. Por que ele foi impedido? Ah, Deus não sabia que ia dar problema lá na Bitínia? Claro que Deus sabia. Quem não sabia era o Paulo. Irmão, presta bem atenção. Ninguém está desmerecendo ninguém. Mas o que nós precisamos entender é que no meio do caminho teve um impedimento de Deus. E eu preciso entender por quê. Porque Deus queria que ele fosse para outro lugar naquela ocasião. Eu vou entender o impedimento de Deus? Não, eu vou obedecer e ir para onde ele está nos orientando. Mas qual a importância? Consagrar e pedir a direção de Deus. Por quê? No momento que eu consagro, Deus vai guiando os nossos passos. Ele estava fazendo alguma coisa errada? Não. Ele queria ir pregar o evangelho. Agora presta bem atenção. E se lá na Ásia, ó, anunciaram a palavra, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E se lá na Ásia ele fosse morto? Ia arrebentar com o ministério, ia parar ali. Aí Deus impediu dele ir para o outro lado. Às vezes, isso daí é suposição minha, tá? E às vezes tem coisa que Deus impede e nos leva para outro lugar para nos trazer livramento. Ah, saiu fulano, entrou ciclano, foi para uma rua, deixou de ir na outra. O que eu preciso entender? Para em Trode, para você receber a revelação de Deus. Durante a noite, volta um aí, filha. O do 8, ó. Vai. Então, contornando Mícia, desceram para Trode. Vai lá para Trode, em nome de Jesus. Quando eu chegar lá, ó, vai para lá, não deu. Vai para cá, não deu. Não, você tem que ir para cá, aqui vai dar certo. Aqui vai dar. Já teve vezes que o irmão foi no lugar, fez um negócio, eu queria algo parecido com o que ele tinha, e ele falou, não, vai lá que lá dá certo. Cheguei lá, mano, o cara era gente boa, mas não deu nada certo para mim. O meu estava em outro lugar, o seu está em outro lugar. O que nós precisamos entender? Contorna. Não tem problema contornar. Qual o problema contornar? Contorna aí, ó. Então, contornando a Mícia, desceram para Trode. Ó, vai lá, versículo 9. Ó, desceu para Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe, passa a Macedônia, ajuda-nos. Vai lá, o 10. E aí, imediatamente, após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar. Ó, concluindo. Isso quer dizer o quê? Que ele estava disposto a ir para aquele lugar. Não estava certeiro, mas na hora que Deus falou com ele, então isso quer dizer o quê? Reforça que nós somos seres humanos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Tem projeto novo? Fala com Deus. Você firmou algo? Chegou lá, tem impedimento. O que eu vou fazer? Vou orar, mandar o demônio embora, mandar toda a força maligna embora em nome de Jesus. Ó, paz, sossego. Continua. Não saiu não. É Deus então. Deus é. Por que é Deus? Porque eu tô vendo que algumas coisas Deus não tá tendo paz. Eu não tô tendo a paz do Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Aí ele fala lá no Filipenses 4, ó, e a paz, todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus com oração e súplica. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar. Ó, falou com Deus, recebeu a paz.
Deus, abençoa aqui, Senhor. Falou com Deus, não veio paz. Cuidado, às vezes eu estou tentando, o Espírito Santo está impedindo e eu estou querendo ir. Ó, imediatamente, após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo a Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado. E foi, deu certo. Porque o plano, metade dele era humano. Deus queria que ele pregasse, claro, mas não era naquela ocasião para ir para aquele lugar. Então eu preciso entender. Fala com Deus. Tem lá um desafio acontecendo no meio do plano, no meio do projeto. Fala com Deus. Em nome de Jesus, nós não podemos andar sem a direção de Deus. Eu consagrei. Então ele vai guiar os passos. Ele estava fazendo alguma coisa errada? Não. Ele estava pregando a palavra, estava disposto a ir lá e fazer, mas tem coisa certa que eu projeto no meu coração fazer, que não é a hora nem a ocasião para fazer. Experimenta colocar o Jonas no seu navio, você vai ver o que vai dar. Aí depois eu e você fica com dó do Jonas. Até que Deus dá um caminho, não é verdade? Deus deu, né? Foi vários sacos de entulho para tirar, não é verdade? Mas Deus deu um caminho. Pacificamente, mas deu um caminho. Agora, o que nós precisamos entender? Escuta o que Deus está falando. Está impedindo? Ô Deus, o que está acontecendo, hein? Aí, ó, parou em Trode, retornou, parou em Trode, teve a direção. Então, vamos lá. Projeto de Deus, tem suporte, Deus dá o caminho, conhece a nossa estrutura. Projeto que não é de Deus. O que eu preciso entender? Ó, o projeto não é de Deus. É metade de Deus, mas é uma coisa boa. Não interessa se é coisa boa, coisa excelente. Se não for de Deus, não vai. Ai, não é coisa boa? Não é coisa boa? A gente vê outros ministérios crescendo? Não é? Não é? Mas tem projeto que não é de Deus. Vai durar quantos anos? Vai durar 10 anos, 12 anos? Dura. Mas cai. Por quê? Porque não é de Deus, não tem estrutura. Mas é uma coisa boa. Nós vamos pregar aqui a palavra. Mas depende de como que é essa coisa boa. Não é de Deus? Aconteceu isso e isso. Tem lá uma incompatibilidade humana. Não bateu lá as ideias. Isso é assim. Tomou essa atitude. Eu acho que eu sou o embaixador de Deus também. E tal, não sei o que. Filho, presta atenção. Deus ungiu Moisés. Não foi o Arão e Miriam. Depois da lepra, dá problema. O que eu preciso entender? Vai na onde Deus está mandando. Amém? Vamos continuar aqui, presta atenção. O Josafá. Põe aí o Josafá, 2 Reis, capítulo 3. Vamos seguido, tá, filha? Seguido, tá? Um atrás do outro que... Mas Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta para podermos consultar o Senhor por intermédio dele? Então, um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de ele. Presta bem atenção. Olha só. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Tá os 3 reis. Irmão, o Josafá era um rei de Deus. Ele entrou naquela história para ajudar o rei de Israel. Não interessa, querido, se você entrou no meio do assunto, a sua aliança com Deus me impede de fazer as coisas por nós mesmos. O que acontece aqui? Deu problema, tá todo mundo sem água, aí o rei de Israel, né, já sabia que ia dar problema, o cara tava fazendo uma coisa que deu problema lá, depois que o pai dele morreu, os caras ficou meio irritado com ele e tal, e aquela coisa toda. Rei de Edom, me ajuda aqui. Rei Josafá, vem cá, me ajuda aqui também, Os moabitas tá querendo aqui pôr a cara comigo, eu preciso de ajuda. Por que ele entrou naquela história? Era uma ajuda de amizade. Tem lá, amigo, você pode me ajudar? Vamos lá, te ajudo. No meio do caminho, deu problema. Só que presta atenção, o que eu preciso fazer? Essa daqui é o projeto que a gente entra, não é nosso projeto. Você viu o primeiro, né? O que é o primeiro? O primeiro é o de Deus. Tem suporte, tem direção. O segundo é humano. É coisa boa?
mas não é na direção de Deus. Deus conserta e coloca coisa boa. Esse daqui é dos outros. Aí a gente entra lá no meio do assunto dos outros. O que acontece? Se a gente esquecer e não chamar a presença de Deus, dá fria. Mas o que fulano tá entrando nesse negócio? Ó, versículo 12. Aí faltou água. Aí ele falou, não tem aqui algum profeta? Vai falar com Deus. Às vezes a gente entra em assunto que não é nosso para ajudar, mas eu preciso chamar a presença de Deus. Ô Deus, me ajuda aqui, o que está acontecendo? Vim aqui ajudar esse homem aqui. Eu sei que ele não deve estar te servindo direito aí, eu também não sei da vida dele como é que tá, mas tem alguma coisa errada. Ó, então declarou Josafá, ele tem a palavra de Deus. Em seguida, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a encontrar o versículo 15. Direto agora, 15, 17, tá? No entanto, ó, chegou lá no profeta. Aí teve lá meio que o Eliseu já deu umas cutucadas lá no rei de Israel e tal. Ó, eu respeito o Josafá, tô aqui por causa dele. Irmãos, no entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Vai lá. E lhe ordenou, assim diz o Senhor, cavai muitos poços nesse vale, vai. Porquanto, assim fala Yahvé, eis que não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede, e a sede de todo o vosso rebanho, e os vossos animais de carga. Irmão, presta bem atenção. O que nós precisamos entender? O assunto era dele? Não. Ele entrou para ajudar, não entrou? Ó, tem alguma coisa errada, vamos consultar a Deus. O que eu preciso entender? Entrou num projeto, numa situação que não é sua, mas você entrou para ajudar, clama lá a direção de Deus, que Deus vai guardar o que é seu. Ah, mas como é que vai acontecer? Não sei como vai acontecer, não é da maneira tradicional, mas Deus vai dar o suporte e o livramento para que nós possamos viver o que Ele tem para nós. Então, mas aconteceu isso, aconteceu? Deus vai dar livramento. Você entrou numa situação, mas correu logo para Deus. Então, foi uma situação aqui, situação meio que política. Porque ele era rei de Judá, o Josafá, e o Jorão aqui, o rei de Judá, de Israel, e o rei de Edom. Então, ele foi lá para ajudar, mas gerou problema. Só que quando ele clamou a presença de Deus, teve solução. Então, o que eu preciso entender? Nos projetos, aquele que você entra, que não é seu, que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, mesmo assim, clama a presença de Deus, porque Deus vai dar direção, vai dar livramento e trazer o suporte que nós precisamos, em nome de Jesus. O que ele falou? Ó, põe aí, filha, o outro livro, vai lá, ó, presta atenção aqui na tela comigo, ó. Assim diz o Senhor, assim diz Yahvé, que faz a terra. Põe a ACF agora, filha. É Deus que forma isso. Ó. Assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Aí ele vai falar, clama a mim. Tem coisa que é Deus que faz para que eu vá até lá e clame a presença dele e tenha livramento. Você quer ver uma coisa como que é Deus? Põe aí o Gênesis, já estamos finalizando. Põe o Gênesis. Ó. Não, filha, é 25, 21. Isso, 25, versículo 21. Vai, isso, garota. Ó. Isaac, ó. E é o Senhor que forma isto. O Senhor que faz isso. Eu vou ter que ir lá na presença de Deus. Presta bem atenção. Lembra que eu falei que Deus não tem filho, não tem sobrinho, não tem esposa, não tem esposo, não tem nada. Deus só tem filho. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Vai lá. E os filhos lutavam dentro dela. Então diz, ó, presta atenção. Primeira parte. Por que eu preciso clamar a Deus? Deus não tem sobrinho. Não tem neto. E nós precisamos entender. Deus tinha uma aliança com Abraão. Ele falou assim, Abraão, é o seguinte. A sua descendência vai ser maior que as estrelas do céu.
vai ser maior que a areia do mar. Deus fez uma promessa para ele. No Isaac, a mulher já não estava gerando filho. O que ele fez? Orou instantemente. Orou, firmou a comunhão com Deus, viveu o milagre. Aí entrou a Rebeca, orou, teve a resposta de Deus. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Vai lá. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Olha, Deus falou tudo para ela. Põe o próximo livro aí, filha. Deixa aí o Atos. O que eu preciso entender? Vai falar com Deus. Vai orar. Apresentou, colocou o projeto na presença de Deus, Deus deu a direção. O que ele faz? É Deus que forma isso, é Deus que faz isso para estabelecer o nome dele. Tem coisa que Deus trava, presta bem atenção, tem coisa que Deus trava para que eu saiba o caminho de ir lá buscar. O que ele fez? Você pega o maná para hoje. Amanhã, se você deixar, vai juntar bicho, porque eu quero saber se você anda na minha presença. Irmão, tem coisa que Deus trava. Deus não deixou ela engravidar. O que o Isaac fez? Foi orar. Ela engravidou, tinha lá acontecendo coisa na barriga. Ela foi orar. Por quê? Porque Deus que faz as coisas para que eu e você chegue lá na presença dele. Esses homens aqui. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Versículo 30. Enquanto estende as tuas mãos para curar e para que se façam sinais, prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Presta bem atenção, a gente vai pôr no último versículo e vai embora. Presta atenção, o que eles fez? Estava sendo ameaçado, o negócio estava quente. Senhor, você está vendo as ameaças? Unge a nossa vida, nos enche de poder. O 31. E tendo orado, quando você ora, você coloca o projeto de Deus, o movimento acontece. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que ele estava precisando? De ousadia. Clamaram Deus, deu direção. O que o Samuel precisava? De uma estratégia. Orou, falou com Deus e ele deu direção. O que o Paulo precisava? De uma direção. Parou, orou a Deus e teve uma direção. O que o Isaac precisava? De um milagre, de uma solução. Orou e Deus deu solução. E o que Rebeca precisava? Do milagre, orou e Deus deu direção. O que eu vou fazer? Vou consagrar a Deus o que eu vou fazer, que as coisas vão dar certo em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos e